Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, professor, palestrante e especialista em comunicação. Você acha que é incapaz de falar em público? Esse pensamento já ocorreu? Nesse vídeo eu vou te falar disso e eu vou te contar por que você não precisa se preocupar. Por quê? Porque tá tudo bem. Mas bora logo porque tá tudo acontecendo agora. Eu trabalho comunicação nas lideranças, nas equipes de venda, nos processos de atendimento e eu sempre vejo uma necessidade, a necessidade urgente das pessoas se aprimorarem nesse tema. Curioso que quando eu falo de comunicação em vendas, em liderança, em atendimento, todas as vezes que eu abordo comunicação, por eu ser palestrante, eu acho que é por eu ser palestrante, as pessoas se concentram em comentar e querer discutir comigo uma coisa e uma coisa somente: a incapacidade de falar em público. Isso já está virando também uma outra coisa, a incapacidade de gravar vídeos. E eu já ouvi milhões de histórias de gente que chega no curso de oratória, no curso de comunicação de impacto que eu realizo, por exemplo, relatando dificuldades, problemas, traumas e outras coisas semelhantes. Usando como exemplo das suas dificuldades pessoas que se expressam com facilidade e sentindo que isso pode ser uma tarefa impossível, uma missão impossível. Comentam sobre como eu faço para fazer palestras, vídeos, treinamentos sem ficar nervoso, sem quase morrer do coração, que jamais vão conseguir fazer isso e coisa e tal. Vai vendo. Então, vamos lá. Se você se identificou com esses exemplos, Você é a pessoa que sente que jamais vai conseguir falar em público? Então tá. Nessa situação tem uma coisa que precisa mudar e é a sua atitude. Atitude, jeitão. Ou se a gente for trilhar um caminho mais científico, o seu mindset. Eu aposto que você já ouviu esse termo, mindset. Mindset. Muitas vezes você torceu o nariz e rolou os olhinhos. Impaciente, porque você pensou, ai saco, lá vem mais uma modinha desse povo de autoajuda, desse povo de coach, desse povo da psicologia. Tá, então reseta esse pensamento e vamos começar tudo de novo. Zera. Primeiro, não é modinha. Segundo, não é autoajuda. Terceiro, é coisa séria e vai te ajudar um monte. E quarto, para de falar mal de autoajuda, coach e psicólogo, é tudo gente séria. E é mudando o seu mindset que eu vou te provar que você pode conseguir falar em público, pode conseguir gravar os seus vídeos, pode conseguir mandar a sua mensagem para os seus clientes. Sim! Eu vou me basear aqui nesse vídeo, no livro da Carol Dweck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu já recomendo, é um livraço muito bom, uma leitura excelente. E o conceito de mudança de mindset é algo que eu trabalho, e eu trabalho nos meus processos de mentoria, nos cursos, até mesmo em produtos digitais e cursos digitais. Eu vivo isso nos meus processos de questionamento e mudança. Lembra? Eu já comentei em outro vídeo que 2019 me deixou cheio de cicatrizes. Me encheu de porrada, apanhei e aprendi um bocado. Então, muita coisa saiu depois da leitura desse livro da Carol Dweck. Eu sei que é pra valer, cara. Eu sei, eu não acho. Olha só, Carol Dweck é uma pesquisadora, para começar, professora de psicologia da Universidade de Stanford, na Califórnia. Tá vendo o tamanho? Nesse livro que eu mencionei, ela apresenta o conceito de mindset que ela estudou e que, segundo a obra, é o responsável pelo jeito, pelo modo como cada pessoa encara a vida. E que explica por que alguém, por exemplo, é otimista ou pessimista. E isso é algo determinante para o desenvolvimento profissional e pessoal. Guarda isso. Lembra que eu vou falar aqui da sua incapacidade de falar em público. Não perde essa referência. Da sua incapacidade de gravar vídeos. Não esquece disso. Mindset é determinante para o desenvolvimento pessoal e profissional porque é atitude mental. Mindset que pode ser controlado, desenvolvido para influenciar positivamente as ações, as atitudes e a vida de qualquer pessoa. As pesquisas que foram realizadas pela professora Carol descobriram que existem dois tipos básicos de mindset, o fixo e o de crescimento. Você já deve estar começando a pensar, qual será o meu? Relaxa.
Naturalmente eu não estou falando, e ela também não fala isso, que as pessoas são 100% desse jeito ou daquele jeito, desse tipo de mindset ou daquele jeito de mindset. Tem nuances, tem detalhes. Mas o entendimento do tipo principal, ou mais ainda, o entendimento do tipo de mindset que você usa em cada situação, vai explicar as suas decisões e, mais importante, os seus resultados. E entendendo isso, você vai entender por que você acredita que é incapaz de falar em público, por que você acredita que é incapaz de gravar um vídeo. E vai ver que esse pensamento pode, precisa e vai ser mudado. Assim vai. As pessoas de mindset fixo acreditam que são assim ou assado. Eu explico melhor. As pessoas de mindset fixo acreditam que são boas em alguma coisa e não são boas em outras coisas. Ponto. Isso é definitivo. Já quem tem um mindset de crescimento, na maioria das situações, como eu falei, essa pessoa sabe que ele pode ser ruim em alguma coisa hoje, mas ele pode melhorar, aprender e se tornar muito mais capaz. Lembra do vídeo que eu falo do ainda? Essa é a grande questão. As pessoas de mindset de crescimento sabem usar o ainda. Essas pessoas não falam, eu sou ruim em falar em público. Não, elas falam, eu ainda não sou tão bom quanto eu quero para falar em público. Até porque falar ruim, tá fora. E essas pessoas falam isso porque entendem que isso pode ser uma situação transitória, momentânea e o mais importante, elas sabem que são as responsáveis para mudar essa situação. Eu sei, parece algo simples e fácil de entender, mas a gente cresce e vive ouvindo que a gente é isso ou aquilo. E essas verdades vão virando umas crenças sólidas, firmes, absolutas nas nossas vidas. Um tijolo de certeza. E é nessa hora que lasca tudo. A pessoa cresce sabendo que ela não dá conta de falar em público. Ela sabe. E ela sabe que fica mais nervosa do que a humanidade inteira. Ela sabe que é incapaz e que nunca vai conseguir. Isso é mindset fixo. Você entendeu o problema já? Crenças. Na psicologia cognitiva, na programação neurolinguística, as crenças, bora para um pouquinho mais de definição, porque hoje isso aqui tá rico pra cacete, eu sei. Elas são um conjunto de pensamentos que governam outros pensamentos. Cara, é a melhor definição que eu já produzi na minha vida. Crenças são pensamentos que governam outros pensamentos. A gente acredita em algumas coisas e elas viram verdades na nossa cabeça e nas nossas vidas. Consciente ou inconscientemente, sabia? Você pode nem notar que acredita em algumas dessas verdades, mas elas orientam os seus comportamentos. Eu encontrei uma história que mostra isso de uma forma muito clara. É uma história bem legal. A iniciação na escola dos pitagóricos. Pitágoras, você já ouviu falar, que criou não só uma fórmula matemática que você não aprendeu na escola, apesar de que tentaram te explicar e ensinar demais ela, e você hoje não sabe nem qual é, mas ele também criou a nossa concepção de música, a matematização da música. Você sabia? A nossa concepção de música foi criada por Pitágoras, por isso que você fala que, por exemplo, o rock tem um tempo de 4x4. Loki, né? Pitágoras, que influenciou Platão e outros filósofos que criaram a nossa cultura. Estabeleceu em sua escola, ele tinha um jeito muito peculiar, muito diferente e muito massa de selecionar as pessoas que iam estudar lá. Quando alguém queria entrar na escola pitagórica, a pessoa tinha que entrar numa sala isolada e passar uma noite lá, sozinho ou sozinha. E durante essa noite ia enfrentar um desafio, teria que resolver um problema matemático. Então a pessoa ficava a noite inteira tentando resolver aquele enigma, aquele problema, aquele desafio matemático. O que a pessoa não sabia, porque ninguém contava para ela, ela não era informada, então ela não sabia mesmo, é que aquele problema não tinha solução. Pelo menos ainda. Ninguém, nem mesmo Pitágoras, tinha conseguido resolver o tal problema. A pegadinha do processo seletivo
era justamente não o problema, mas como? Como você ia lidar com o não saber? Como você ia se sentir e o que você ia dizer depois de uma noite inteira tentando para falhar? As pessoas que passavam no processo seletivo eram aquelas que conseguiam lidar bem com o seu não saber. De manhã, normalmente elas diziam: putz, não consegui resolver o problema não, ó. Tentei pra caramba, de todo jeito, mas não consegui, me desculpa. De todo jeito eu gostaria de saber como é que resolve. E aí mostravam que primeiro eles tinham aceitado o fato de não saber. Eles entendiam as implicações aparentes, mas aceitavam o fato. Eles sabiam que podiam ser selecionados, mas aceitavam o fato. Quando eram informados que o problema não tinha solução, lidavam com isso de uma forma positiva. Já as pessoas que não conseguiam lidar bem com o seu não saber, ficavam putíssimas da cara, agressivas. Achavam uma afronta, um desrespeito, o fato de não terem conseguido, e era como ter ido mal numa prova, num concurso. A nota ruim para essas pessoas não mostrava que ela tinha ido mal em uma prova, mas representava que ela era uma pessoa ruim, ou uma pessoa falha, ou uma pessoa burra, ou uma pessoa fracassada. Você escolhe o termo que você quiser, você já entendeu o conceito. Por isso as reações mais comuns dessas pessoas que não eram selecionadas eram a ira, a raiva, ou então a tristeza, a depressão, a decepção, e elas diziam: é um absurdo esse teste, vocês podiam enfiar isso na orelha, como você ousa aplicar um problema desses para mim, sem solução, acho ridículo a postura de vocês, sabe o que vocês tinham que fazer? Fechar esse boteco dessa escola, eu nunca mais piso aqui. Claro que não ia pisar, não foi selecionado, isso é uma palhaçada, isso é uma escola fake. Quer dizer, fake eles não deviam dizer porque essa palavra não existia na época, mas enfim, de novo, você entendeu o conceito, né? Não vamos perder tempo em detalhes. Presta atenção. Presta atenção e você vai ver que tem duas crenças básicas por trás dessas reações tão diferentes e tão opostas. Dá pra ver que o grupo de pessoas que é selecionado, esse grupo tem um mindset de crescimento. Eles não imaginam que a sua personalidade, que eles, ou melhor ainda, eles não imaginam que a sua personalidade é uma coisa fixa. Então é possível errar. Errar é uma parte do processo de aprender. Como não saber é temporário, eles não avaliam que admitir não saber é uma afronta, uma desfeita, né? Já por outro lado, as pessoas com mindset fixo avaliam que a personalidade deles é estática. Então, ou elas são burras ou são inteligentes, ou sabem ou não sabem. Como o teste mostraria que elas eram burras, porque elas não tinham acertado, elas ficavam revoltadas. Entre a agressividade, o ódio ou a tristeza profunda. Como percebem que não seriam boas o bastante, nem pedem para saber a resposta. E assim ficam fechadas no seu mundo e não eram selecionadas. Hoje em dia ainda tem muito disso, né? Não era a escola que escolhia, mas as próprias pessoas se excluíam do processo. Gente que acredita que não pode melhorar, que já está pronta, que é assim mesmo, que bateu no teto. Gente, Gabriela, sabe como é? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Entendeu? Não serve para a escola de Pitágoras. É uma sacada massa, né? Gente de mindset fixo fala: eu não consigo falar em público. Ou então fala assim: eu sou tímido. Gente de mindset de crescimento fala: até hoje eu não consegui falar bem em público. Ou então fala assim: olha, já passei por umas situações, umas buchas em que eu me senti, meu Deus do céu, tímido. Ou que minha timidez me atrapalhou. Eu não estou inventando. Eu escuto frases assim nos cursos que eu realizo, nas mentorias que eu faço. Eu recebo e-mails das pessoas que adquirem os meus cursos digitais com esse tipo de mensagem. E no curso de oratório, os resultados dos alunos seriam muito diferentes se eu não me dedicasse nas primeiras horas do curso a mostrar para todo mundo que eles são capazes, que eles conseguem mudar os seus resultados, que eles podem ir além. Não é sonho, não é papo bonitinho de abraçar a árvore, não. Como é que eu faço isso? Eu faço isso levando todo mundo a se lembrar da infância
e de momentos, ou de um momento em especial em que eles conseguiam tudo, podiam tudo e eram invencíveis. Isso é parte do método Você Vai Falar que eu desenvolvi. Essa é a parte fundamental do método Você Vai Falar. Por quê? É a parte do método que destrava as percepções que as pessoas alimentam ao próprio respeito. Cara, e é tão lindo quanto simples. Eu abro o curso com uma explanação longa do método. O curso presencial e o digital também vai por esse caminho. Isso vai deixando todo mundo à vontade, eu falo de uma forma descontraída, eu conto umas piadas, eu faço uma gracinha, tudo bem? E daqui a pouco as pessoas estão rindo, as pessoas estão comentando, lembrando de fatos deles, um com o outro ali, o papo tá rolando, legal. Isso facilita pra caramba esse caminho, esse start. E aí vem esse recurso que é o mais importante, que é mostrar para as pessoas que elas são, sim, capazes. Eu faço isso conduzindo todo mundo para uma apresentação individual, uma mini palestra, bem reduzida, que não possui, que não tem nenhuma regra, não tem censura, vale tudo, pode tudo, tá tudo liberado. E apesar das pessoas irem para essa apresentação com a verdadeira e profunda certeza de que vão fazer, vamos achar uma palavra bonita, um serviço porco, ali é o começo da transformação. Lembra aquela frase do Henry Ford? Se você pensa que consegue ou pensa que não consegue, de qualquer jeito você está certo. As pessoas nessa fase, nesse momento do método, elas conseguem então se lembrar fisicamente, vivamente, de um momento na vida em que elas eram mais corajosas do que cautelosas. Momentos em que foram atrevidas ao ponto da maluquice, da sandice e da irresponsabilidade. E que hoje acreditam que não conseguem mais. O importante desse momento é deixar claro que não vão precisar aprender ou construir nada, porque o necessário já está lá, está aqui. Todo mundo possui isso. O método serve para revelar, para fazer lembrar, recordar e trazer para o hoje. E aí, eu venho passando por experiências, como eu falei, eu passei por um ano em 2019 cheio de crescimento, mas que vai me deixar um monte de marca na alma. Agora há pouco eu falei disso, porque muito desse crescimento veio na base da pancada. E eu vejo que as minhas maiores feridas, elas vinham de ter um mindset fixo num monte de aspectos da minha vida. Sim, é isso mesmo. Eu estou falando de mim. Então agora não é a teoria da Carol Dweck, sou eu. Quando eu pensava, esse é o meu jeito. Se o cara quiser me contratar, ele sabe o que ele está levando. Sabe o que eu estava fazendo? Eu não buscava ir além do que eu era, do que eu fazia. Quando eu dizia assim, eu não sou bom para vender. Nossa, eu falei isso demais. E eu insistia em procurar alguém para vender os meus serviços para mim. Eu sequer conseguia treinar as pessoas que eu contratava. Porque eu me sentia uma fraude realizando as minhas vendas. Quando eu falava, aparentemente brincando, que psicólogo é tudo ruim de matemática e não sabe usar Excel, eu estava só mostrando a minha preguiça de aprender e me esforçar. Muito mais do que a minha dificuldade, entenda. E essas frases, e muitas outras tantas frases, elas trazem conceitos. E eu, falando de mim, eu me acostumei com esses conceitos. Mas isso não é só eu, nós nos acostumamos com um monte de coisa e isso pode virar um vício. E abandonar vício é uma tarefa de osso, amigo. É dureza, é pau de dar no lombo. E a mudança não é uma tarefa complicada ou difícil, é simples. E é fácil. Sabe o que é difícil? Difícil é deixar de acreditar que a mudança é complicada e difícil. Eu vou repetir. Difícil é você parar de acreditar que a mudança é uma coisa complicada e difícil. Depois que você consegue entender isso, que a mudança é fácil, que a mudança é simples, a jornada é muito mais leve. Deixa eu voltar a te falar do curso. Então as pessoas, depois do primeiro exercício, elas vão para o segundo exercício de uma forma tranquila, se divertindo, rindo de si mesmas. E aí elas enfrentam o pior exercício do curso. É terrível. O segundo exercício é feito para causar dor e angústia. E nunca falha. Sempre causa.
Claro que tem o seu propósito, tem o seu motivo e a gente sempre alcança esses propósitos. E é bom dizer que todas e todos sobrevivem para continuar a jornada. Ninguém é ferido na realização desses exercícios. E continua a jornada cada vez mais fácil depois disso, cada vez mais prazerosa. O curso daí para frente é só para consolidar esse novo mindset a respeito das suas próprias habilidades, das suas próprias capacidades. Consolidar, porque a grande transformação já viveu. Então pensa comigo. Se você usa mais o mindset fixo ou de crescimento, como é que você avalia quando tem algum resultado? Você se condena, reclama, resmunga, sofre? Ou você sente o desconforto e busca aprender para melhorar na próxima? Aprender alguma coisa, qualquer coisa. Essa é a grande verdade. Se alguma vez você teve um resultado ruim, deve ter tido um monte, esse resultado não te define. E se você alguma vez teve um resultado maravilhoso, e deve ter tido, esse resultado também não te define. Você não é definido por nenhuma vitória ou por nenhum fracasso seus. Você é muito mais do que isso. Você é a soma dessas tantas vitórias e desses tantos fracassos. E mais importante, você é o resultado dessa soma, porque o resultado disso veio do aprendizado e veio com o crescimento. Para um tipo de pensamento, do tipo de mindset, o fixo, errar é a prova de que a pessoa é errada, é fraca, é incompetente, é burra, uma palavra forte. Para o outro tipo de pensamento, o mindset de crescimento, o erro é a prova de que ainda existe estrada pela frente, coisas para se aprender, oportunidades de melhoria. Sou até muito melhor. Mindset fixo faz matriz SWOT e fala de pontos fortes e fracos. Mindset de crescimento faz matriz SWOT e fala de pontos fortes e oportunidades de melhoria. Eu sei que pode parecer só uma troca de palavras, eu já ouvi isso também. Mas é mais do que isso, é uma troca de funcionamento. Isso é grande. Concurseiros de mindset fixo, quando não são aprovados, desistem, sofrem, choram, se sentem burros. Perderam. Concurseiros de mindset de crescimento sabem que concurso você não presta para passar, você presta até passar. Lembra da Dory? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Essa é a ideia. E se a gente está falando de comunicação em público, de oratória, de gravar vídeo, o que mais a gente vê é o mindset fixo. E esse mindset fixo diz que algumas pessoas nascem com um dom, um talento natural, e outras não. Olha que destino cruel. Que algumas pessoas são extrovertidas e outras são tímidas ou introvertidas, o que são coisas bem diferentes. Tímido e introvertido. Eu explico isso num vídeo nos canais, no YouTube e no IGTV tem vídeos que explicam isso. Onde eu reconheço uma grande verdade. Eu sou uma pessoa introvertida. E eu sei que tem um monte de gente que discorda, mas eu sou introvertido. E mesmo sendo introvertido, eu me tornei ator de teatro, diretor teatral, comediante, palestrante, professor, roqueiro, todas as situações de estar num palco, na maioria das vezes sozinho e introvertido. Apesar de ser introvertido, mesmo introvertido, eu me tornei um palestrante, professor, ator, músico, sem muitas vezes notar que isso pode ser difícil, e é difícil para muita gente. Para muita gente é muito difícil. Só que eu vejo muita gente nos cursos que finalmente consegue perceber que pode falar, que pode ir à frente, que é capaz, e muito, mas muito mais importante, não precisa nem deve se comparar a ninguém. É gente que entende que uma vez na vida, tá, tudo bem, pode ter fracassado gloriosamente, mas que aquele fracasso pode ensinar muita coisa e não precisa ser uma ferida que nunca mais vai se curar. Cicatriz ensina, Padawan. Vamos para um conceito básico. Comunicação é um processo natural e você é capaz disso. Você pode ter feito algum resultado ruim em alguma apresentação sua, em algum vídeo que você fez, em alguma apresentação de produto, mas isso não quer dizer que você seja incapaz. Apenas diz que naquele dia
presta atenção, naquele dia, naquela apresentação, você não conseguiu alcançar tudo que poderia. E quebrou a cara, se deu mal, fracassou, tá bom. Lembra da primeira vez que você usou comunicação? Lembra não? Eu lembro. Eu lembro quando você usou comunicação a primeira vez e eu vou te contar como é que foi. Eu não estava lá. Não mesmo. Mas eu sei como foi. Você estava num lugar calmo, tranquilo, sereno, gostoso. Comia quando queria, dormia quando queria. Aí um dia, você pensou, quer saber? Deu. Eu vou me embora daqui. E com a decisão tomada, você resolveu e decidiu sair. Só que a tua saída foi complicada, foi delicada, foi difícil. E finalmente você chegou num lugar que estava claro pra caramba. Porque antes você estava num lugar mais escuro. Aí você chega num lugar que tem uma luz fortíssima e o clima está mais baixo, mais frio. Você estava num lugar que a temperatura era controlada. E era mais morno, mas muito mais morno do que aquilo. E você está todo molhado, então você sente um frio desgraçado nessa hora. Pensa, você estava antes numa bolsa de líquido. Você era quase um batráquio. E aí você respira ar pela primeira vez. Se só esse cenário de caos e destruição fosse pouco, você ainda corria um risco grande. Para quem tem mais ou menos a minha idade, não é nem risco, era certeza. O risco era quase certo de que você ia ser recebido por alguém que ia te pendurar de cabeça para baixo e ia descer tapa na tua bunda até você reclamar. Aí você reclamava. Aí você falava, para. Tá tudo errado, velho. Tá claro pra caramba, tá frio demais. Eu nem te conheço. Você tá me enchendo de tapa. Você tá doido, bicho? Você tá maluco? Essa mascarazinha aí não vai adiantar não, berimbau. Eu vou te achar. Então bora fazer assim? Me põe de volta lá onde eu tava, porque lá tava bem confortável, eu tava bem sossegado. Pode me devolver pra lá agora. Caminho, o buraco ainda tá aberto, me põe pra dentro. Porque aqui, Então, me guarda lá de novo. Eu volto sem reclamar. Só que você não tinha muito vocabulário nessa época. Como é que você falava esse monte de coisas, esse discurso? Chorando. Aquele teu choro foi a sua primeira experiência de comunicação fora do útero da tua mãe. Porque dentro do útero você já se comunicava. Quem aqui é pai ou mãe, principalmente, sabe disso. Aquelas noites perto do parto, mamãe, que a tua criança na barriga parecia que estava dançando um funk pancadão, e pé voando, e aquela loucura, e aí a mãe passa a mão carinhosamente na barriga e fala com a voz mais doce, quieta, demônio, eu quero dormir. E a criança se acalma. Não tem o vocabulário ainda, mas a voz calma e serena manda a mensagem necessária, o timbre, o ritmo. E aí na hora que você nasceu, você mandou aquele monte de mensagens iradas, furiosas, irritadiças, revoltadas. E veio aprendendo os códigos, os sinais, as mensagens voluntárias, as mensagens involuntárias, as verbais, as não verbais, até chegar hoje, nesse dia que você está aqui me ouvindo. E aí eu te pergunto, o que você acha? A gente se comunica bem? Nós, pessoas adultas, vividas, experientes, a gente se comunica bem? O que você acha? Qual é a sua verdadeira opinião sobre isso? Pensa na tua vida, pensa nos teus relacionamentos, pensa no teu trabalho, na sua carreira, nos seus resultados e me diz, a gente se comunica bem? Mas pensa, principalmente, no que eu acabei de falar dos tipos de mindset. Eu achava que não. Eu considerava e acreditava firmemente que não. E o meu tom de voz te fez pensar isso agora há pouco, não foi? A gente não se comunicava bem. Por quê? Porque quando a gente chega na idade adulta, a gente passa a falar o que quer, tá tudo bem, mas aí vem um problema. A gente passa a ouvir o que quer. Você lembra daquela equação da comunicação? Clássica, famosa. O emissor manda uma mensagem para um receptor através de um canal e gera um feedback, uma resposta, que é um retorno. Tem ruído, parece legal e prático pra caramba, né? Ah, mas não funciona bem assim não. Ou tu acha mesmo que funciona? O ponto é que não funciona assim. Mas não precisa não funcionar assim.
Não é porque hoje funciona pelas metades, com ruído, com confusão, com a priori, que tem que ser sempre assim. Se você se dedicar a aprimorar essas habilidades, vai funcionar muito melhor. Gente, eu vivo disso. A equação da comunicação nem devia ser da comunicação humana entre pessoas. Eu vou te explicar isso melhor. Essa equação de emissor, receptor, canal, feedback, não foi criada e desenvolvida para explicar a comunicação humana. Nada disso. Ela foi criada para explicar e estudar a comunicação de dados e mensagens através dos cabos de cobre dos telégrafos norte-americanos no século 17 ou 18. Tem que conferir. Num cabo de cobre novo, a mensagem telegráfica passada de um lado é a mensagem telegráfica que chega do outro lado. Num cabo de cobre novo. Com a gente não funciona assim. Com o ser humano, infelizmente, não funciona assim. Não na maioria gigantesca, imensa e absoluta das vezes. A mensagem que você passa de um lado vai ter que atravessar uma selva de a priores, de contaminações, de histórias passadas, de expectativas frustradas e antigas, de ansiedades futuras. No fim das contas, é um telefone sem fio. Tu já brincou de telefone sem fio? A mensagem que sai de um lado nunca chega inteira do outro lado. Tudo bem que tem uns palhaços que sacaneiam no meio do caminho de propósito, mas tudo bem. E a gente faz isso todo dia na nossa vida. Quando a gente lê uma manchete em alguma rede social e já entende a notícia inteira. Você fez isso? Quando a gente ouve um comentário no refeitório da empresa sobre um colega e a gente já deduz o restante da informação. Você já fez? Quando, sem nem sequer conversar com a pessoa, a gente já está pensando assim, eu sei exatamente o que ele vai dizer. Essa você já fez. Em cada um desses momentos, e em muitos outros desses momentos, a gente está criando ruído na comunicação. E esses ruídos impedem que esse processo, que é humano, aconteça da forma que tem que acontecer. Impede que isso faça o que é o mais importante, que é gerar o resultado desejado. Impede que as nossas relações sejam construídas em verdades, emoções genuínas e sentimentos francos. E nesses momentos nós não construímos opiniões. Nós acostumamos a construir verdades inquestionáveis, imutáveis, redigidas no granito. E essa é a grande oportunidade de mudar. Até isso. Se eu falasse como alguém de mindset fixo, eu diria, aí está o erro. Mas falando como alguém de mindset de crescimento, eu falo que aí tem a oportunidade de melhorar. Então lá atrás, quando eu falava a gente se comunica mal, hoje eu falo, a gente ainda não se comunica com toda a oportunidade que tem. É um exercício constante, gente, sair dessas velhas crenças enrijecidas. Então tá bom, a comunicação não funciona 100% entre as pessoas. E não tá bom, você tem dificuldades para falar em público. É desse jeito? Tudo bem. É desse jeito. Você falou, pode ser. Mas eu repito, não precisa ser desse jeito. Não é porque sempre foi assim que sempre vai ser assim. Mas isso vai depender de uma vontade genuína de entender que o processo é vivo e se transforma. E que a capacidade de transformar o processo está nas nossas mãos. Está na sua mão. Mudar o mindset leva você a mudar a forma como você vê e como você interpreta os fatos e as situações. Olha o tamanho disso. E aí, eu volto o tema para comunicação em público e para gravar os vídeos, para oratória. As pessoas têm umas reações que são engraçadas. Imagina assim, o gerente vira para você e fala assim, ó, na próxima reunião é você que vai apresentar os planos de ação. O que normalmente a criatura pensa? Ou até mesmo ela fala em voz alta, o que é pior. Né? Eu? Por quê? O que eu fiz? Como se o que tivesse acabado de acontecer fosse uma punição, como se a pessoa estivesse sendo castigada. Ou então a pessoa que vai apresentar um TCC. Qual é a sensação que chega lá na frente, junto com a criatura que vai apresentar o TCC? Medo, culpa, vergonha,
Cara, eu discordo tanto disso. O TCC é o momento mais simbólico, é o ápice, é o ponto mais alto da sua carreira acadêmica. Todos os anos que você passou, desde o maternal até ali, aquele palco, você passou a vida inteira estudando para conquistar o direito de estar ali. Apresentar o TCC é o prêmio maior da sua vida de estudante. Deveria, então, ser um momento apreciado, aproveitado, curtido, saboreado. Ao contrário, muita gente depois que passa, nem se lembra do que fez lá na frente, porque sentiu tanto terror que a mente bugou e apagou tudo. Porque subiu para falar tendo certeza absoluta de que era incapaz de fazer aquilo. Tá errado. Ou melhor, isso pode ser diferente. Isso pode ensinar. O sujeito que é indicado pelo gerente está tendo reconhecimento. Cara, apresentar os resultados numa reunião onde está toda a equipe é um momento para você brilhar, para aparecer. Ser chamado para apresentar uma reunião é o reconhecimento da sua responsabilidade naqueles números, ou do seu entendimento daqueles números, ou ainda do tanto que você ralou para alcançar aqueles números. De qualquer forma, esquece os números. De qualquer forma, é o reconhecimento para um profissional, para uma profissional. Eu sou consultor indicado pelo LinkedIn para dar conselho e orientação na plataforma. Então, constantemente, as pessoas estão procurando pela minha orientação no LinkedIn. Legal, né? Eu acho legal. É muita responsabilidade. E a dúvida mais comum que eu recebo é sobre o que fazer para o trabalho aparecer e para ser valorizado na empresa. Pensando com mindset fixo, as pessoas acreditam que quem foi reconhecido e valorizado fez alguma coisa. Teve um truque, um atalho, um hack. Isso não existe. Isso não existe. Eu sempre digo, se quer que o seu trabalho apareça e que as pessoas vejam, então mostra o seu trabalho. Simples assim. Faça apresentações, crie gráficos, faça vídeos. Aproveita cada reunião para ter os seus 5 minutos de destaque, de brilho, apontando o que está sendo feito, os planos que estão sendo desenvolvidos. E eu não estou falando só das vitórias e das conquistas não, Padawan. Mas eu estou falando também dos processos, eu estou falando também das dificuldades, dos desafios enfrentados. Aproveita e vai para frente. Ai, Eduardo, mas eu não consigo. Você consegue. Você pode estar enfrentando alguma dificuldade agora, mas você consegue. Todo mundo consegue. E pensar de forma diferente, mudar o seu mindset vai te permitir entender e viver isso de uma vez por todas e de agora para sempre. Eu sei, tudo bem, eu sei que nessa altura você deve estar se perguntando, tá, e como é que eu mudo esse tal desse mindset? Porque o que eu tenho tá bugado e não tá me ajudando muito não. Ele não tá bugado. Ele só não está entregando tudo que pode agora. Ainda está funcionando mais ou menos. Sabe como é? Bateria pelo meio. Mudar o mindset é um esforço consciente. O primeiro ponto que você tem que entender desse esforço consciente é que tudo é aprendível. Tudo pode ser aprendido. E tudo é desenvolvível. Tudo pode ser desenvolvido. Tudo. Nada é estático na experiência humana. Nada é definitivo na experiência humana. E aí, começa a prestar atenção em qual mindset você se baseia mais para tomar suas decisões. Começa a analisar e observar. Observa os seus pensamentos. Observa o que você acredita. Observa as coisas que você fala. Se você usa muitos termos definitivos e coisas como isso não pode ser feito, ou então isso é impossível, você já está apontando para uma forma de mindset, para um tipo de pensamento. Tá claro? Se você vê todas as situações como oportunidades verdadeiras de aprendizado, como alguma coisa que não é discurso bonito, new age, mas para você, somente para você, a ideia é verdadeira, o tombo te ensina a andar mais atento, então é outro tipo de mindset. Se você verdadeiramente vê o desafio e fala, putz, alguma coisa que eu não conheço, vou aprender. Quer mais claro ainda? Você acredita que pode aumentar o seu nível de inteligência? Responde aí. Você acredita
que pode aumentar o seu nível de inteligência? Sim ou não? Pessoas de mindset fixo não acreditam. Pessoas de mindset de crescimento acreditam. Você acredita que as pessoas mudam e podem se tornar completamente outra através de esforço e aprendizado? Ou você acha que as pessoas, na verdade, no seu íntimo, nunca mudam? Acreditar na mudança é mindset de crescimento. Não acreditar que as pessoas possam mudar é mindset fixo. Entende? Você pode usar o mindset fixo no seu trabalho, por exemplo, e o mindset de crescimento na sua família. Talvez isso possa acontecer. É difícil, mas é possível. Lá você vê possibilidades, aqui você só vê problema e dor de cabeça. E entendendo isso, você tem que reconhecer, precisa reconhecer as situações em que você nota a necessidade de melhoria, de evolução. Não vai acontecer instantaneamente, Padawana. Não tem passe de mágica, Harry Potter. A gente não está em Hogwarts. Você passou a sua vida acreditando em sucesso e fracasso. E de uma determinada forma. Você passou a vida acreditando em capacidade e incapacidade. Agora eu tô te falando que tem caixa aí, tem espaço para melhorar e desenvolver essas verdades na tua vida, para mudar completamente. Respeita uma coisa, isso pode demorar. Aceita, pode demorar. Só não usa demora como argumento para desistir. E aí começa a avaliar algumas situações e vai pensando, se eu usar o mindset fixo, como é que eu vou reagir? E se eu usar o mindset de crescimento, como é que vai ser? Compara as duas respostas. Vai te mostrar claramente a diferença. Saiba que por algum tempo, que pode ser pequeno ou longo, isso pode ser muito desconfortável, muito desagradável. Afinal de contas, você está há muitos anos funcionando de uma determinada forma e agora você vai buscar uma outra nova forma. Então agora você já tem até uma situação para usar como laboratório. Você consegue ou não consegue falar em público? Você é capaz ou incapaz de gravar um vídeo? Usa-o ainda. E busca formas de ir além, de evoluir, melhorar e alcançar novos resultados. Está nas suas mãos. Falei? Falei. E agora? Agora você vai falar.